Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos fazer a resolução dos exercícios da lista 13. Essa lista está dividida em duas partes. A primeira com os exercícios que vocês iniciaram na sala de aula e o restante que ficou como lição de casa. No exercício 1, temos o retângulo inscrito no triângulo ABC e nos é pedido para calcular a área deste retângulo. No enunciado temos as medidas dos lados AB e AC do triângulo. E também é dito que os lados do retângulo OA e AM são números consecutivos. Então, ao chamar o lado OA de x, temos que o segmento AM será dado por x mais 1. Veja agora que os segmentos CA e MN são perpendiculares ao segmento AB, ou seja, são paralelos. Então, pelo teorema fundamental, podemos falar que os triângulos MNB e ACB são semelhantes. Vamos agora montar as razões de semelhança. Antes de fazermos as substituições dos valores, precisamos de uma expressão que represente a medida do segmento MB. Veja que AB mede 8 e AM x mais 1. Então, o segmento MB será 8 menos x mais 1. E efetuando as contas, temos que a medida do segmento MB é dada pela expressão 7 menos x. Agora sim, podemos substituir os valores na nossa igualdade. Vamos simplificar os denominadores 6 e 8. E em seguida fazer a multiplicação, obtendo assim 4x igual a 21 menos 3x. Ou seja, 7x igual a 21 e x igual a 3 metros. Para determinar a área do retângulo, precisamos calcular um produto da base e pela sua altura. Então temos que a altura desse retângulo vale 3 metros e a sua base 4. Então a sua área será 4 vezes 3, 12 metros quadrados. No exercício 2, temos uma questão do Enem. Nessa questão, é dita que a sombra de uma pessoa de 1,80 m mede 60 centímetros. E nesse momento, ao seu lado, é projetada a sombra de um poste que tem 2 metros de comprimento. Em seguida, mais tarde, a sombra do poste diminui os 50 centímetros e é pedido a medida da sombra da pessoa nesse segundo instante. Então veja que temos dois momentos a serem analisados nessa questão. O primeiro, onde temos o homem de 1,80 m, com a sua respectiva sombra de 60 centímetros, e a sombra do poste, com 2 metros de comprimento. Num segundo momento, temos que a sombra do poste foi diminuída em 50 centímetros. Ou seja, ela tinha 2 metros, ou seu equivalente em centímetros, 200 centímetros, e passou a ter 150 centímetros. E a sombra do homem é a nossa pergunta a ser respondida. Veja que, independente dos momentos, a altura do poste do homem permanece a mesma. Então, precisamos primeiro determinar a medida da altura do poste, para em seguida poder calcular a medida da sombra projetada no instante 2. Aqui temos dois triângulos semelhantes e teremos a proporcionalidade entre as alturas e as sombras projetadas, ou seja, a altura do poste dividido pela altura do homem tem que ser igual à sombra do poste dividido pela sombra do homem. Podemos aqui, nessa equação, simplificar os denominadores e fazer a multiplicação cruzada.
obtendo então a altura do poste igual a 600 centímetros ou 6 metros. Esse valor de x pode ser substituído no momento 2, nos dando uma nova igualdade, ou seja, a razão entre as duas alturas tem que ser igual à razão entre as duas sombras. Aqui também podemos fazer a simplificação dos numeradores e, em seguida, fazer a multiplicação cruzada, obtendo y igual a 45. No exercício 3, temos o seguinte enunciado. Uma lâmpada é colocada no topo de um poste vertical de 5,4 metros e um homem de 1,80 m de altura está posicionado a 4 metros desse poste e é pedido para determinar o comprimento da sombra que este projeta na calçada plana horizontal a ele. Então, vamos fazer um esboço do nosso problema. O poste está iluminando o homem e projetando a sua sombra no chão. Colocando as informações que nós temos no enunciado, a altura do poste é 5,40 metros, a altura do homem 1,80 m, e sabemos que ele está posicionado a 4 metros de distância desse poste. Como queremos determinar a sombra que este homem está projetando no chão, vamos chamar essa sombra de x, a medida da sombra de x. Note que temos aqui dois triângulos semelhantes pelo teorema fundamental, ou seja, tanto o poste como o homem se encontram em posição vertical. Então, temos que a razão entre as duas alturas tem que ser igual à razão entre as duas sombras. Aqui podemos simplificar o 5,4 e 1,8. Ambos os números são divisíveis por 1,8. Vamos agora fazer a multiplicação cruzada, obtendo 3x igual a x mais 4 e 2x igual a 4, concluindo que a sombra projetada é de 2 metros. No exercício 4, temos um trapézio isósceles, cujas bases medem 20 centímetros e 60 centímetros, e a sua altura, 12. Ao traçar as duas diagonais, encontramos o ponto E, e deste ponto E traçamos o segmento EF perpendicular à base AB. E nos é pedido a medida desse segmento. Veja que os ângulos BAC e DCA são congruentes. Como DC e AB são retas paralelas, temos que estes ângulos são alternos internos. O mesmo podemos afirmar dos ângulos BDC e DBA. Ou seja, temos dois triângulos semelhantes na figura. Pelo caso ângulo-ângulo, o triângulo ABE é semelhante ao triângulo CDE. No triângulo de baixo, temos a medida de sua base e queremos determinar a medida de sua altura. Então, vamos traçar a altura do triângulo menor. Ao chamar a altura do triângulo maior de x, teremos que a altura do triângulo menor será dada por 12 menos x. Como esses dois triângulos são semelhantes, sabemos que a razão entre as medidas de suas bases tem que ser igual à razão das medidas de suas alturas. Ou seja, o segmento AB dividido pelo segmento CD é igual à medida do segmento EF pela medida do segmento EG. Substituindo os valores, temos 60 sobre 20 igual a x sobre 12 menos x. Simplificando a fração 60 sobre 20 e fazendo a multiplicação cruzada, obtemos x igual a 36 menos x, ou seja, 4x igual a 36, e x igual a 9, que é a medida do segmento EF.
Agora, vamos falar da resolução dos exercícios que ficaram como lição de casa. Neste exercício, temos o seguinte enunciado: a sombra de um prédio em uma determinada hora do dia é de 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo a este prédio, a sombra de um poste que tem 5 metros de altura mede 3 metros. E é perguntado a altura desse prédio. Este é um tipo de exercício clássico de semelhança de triângulos. Temos que a razão entre as alturas do prédio e do poste tem que ser iguais à razão entre as sombras do prédio e a sombra do poste. Note que tanto o prédio como o poste são perpendiculares ao chão, e os raios solares determinam ângulos congruentes destacados na figura em vermelho. Então, montando as razões de semelhança, temos que a razão entre as alturas é igual à razão entre as sombras. Ou seja, a razão que representa a altura do prédio, dividido por 5, a altura do poste, tem que ser igual a 15 sobre 3, as sombras do prédio e do poste, respectivamente. Simplificando a fração 15 sobre 3 e fazendo a multiplicação cruzada, obtemos que o prédio tem 25 metros de altura. Este exercício já foi cobrado como lição de casa. Ele é um exercício tirado do livro didático. Na figura, temos o triângulo ACD e duas sevianas, segmentos que partem de um vértice do triângulo e chegam ao lado oposto. Uma seviana parte do vértice C e chega ao lado AB, a outra seviana parte do vértice D e chega ao lado AC. Nos é pedido para calcular a medida do segmento DE. Vamos começar colocando as informações dadas no enunciado. O segmento AB mede 8, o segmento BC mede 3, o segmento AE mede 5 e os ângulos ACE e ADB são congruentes. Para poder determinar a medida de x, vamos buscar dois triângulos que sejam semelhantes nessa figura. Veja que o vértice A participa ao mesmo tempo do triângulo ACE e do triângulo ADB. Ou seja, temos dois triângulos com dois pares de ângulos congruentes. Então, pelo caso ângulo-ângulo, o triângulo ACE é semelhante ao triângulo ADB. Montando a razão entre os lados dos dois triângulos, temos que AC sobre AD tem que ser igual a AE sobre AB. Substituindo os valores, temos AC igual a 11, AD igual a 5 mais x, AE igual a 5 e AB igual a 8. Nessa proporção não temos nada a ser simplificado, então vamos apenas multiplicar os extremos e os meios da proporção. Temos então que 25 mais 5x é igual a 88, ou seja, 5x igual a 63, e x pode ser dado tanto na forma de fração, como 63 quintos, ou 12,6 centímetros. No exercício 3, temos o paralelogramo ABCD e nos é pedido a medida do valor x. Veja que nesse paralelogramo temos traçado duas de suas alturas, ou seja, segmentos perpendiculares. Vamos lembrar também que num paralelogramo os ângulos opostos têm a mesma medida. Temos então dois triângulos semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, o triângulo ABE e o triângulo ADF. Vamos montar agora as razões de semelhança entre os lados correspondentes.
e, em seguida, substituir os valores que temos no exercício. Veja que a fração no meio da igualdade não vai ser utilizada. Então, podemos comparar apenas 9/24 igual a x sobre 20. Realizando as operações, obtemos x igual a 15,5 centímetros. No exercício 4, temos a informação de que um poste de 6 metros projeta uma sombra de 4 metros. E queremos saber a altura de um prédio que projeta uma sombra de 124 metros. Para facilitar a resolução do exercício, vamos fazer um esboço do problema e colocar as informações que temos no enunciado. O prédio tem x metros, o poste 6 metros e as sombras, respectivamente, do poste e do prédio, 4 e 124 metros. Já sabemos que esse tipo de exercício gera dois triângulos semelhantes, cuja razão entre as alturas é igual à razão entre as sombras. Ou seja, x sobre 6 é igual a 124 sobre 4. Simplificando 124 quartos, temos x sobre 6 igual a 31 sobre 1, ou seja, a altura do prédio é de 186 metros, alternativa C do exercício. O exercício 5 é parecido com um dos exercícios feitos na lição de casa. Determinar a medida do lado de um quadrado, dada a figura abaixo. Para facilitar a explicação, vamos nomear alguns pontos. Aqui na figura temos dois triângulos ABC e CDE. Veja que os ângulos B e D são ângulos retos. E os ângulos A e C são congruentes, pois as retas CD e AB são paralelas e os ângulos A e C seriam ângulos correspondentes. O quadrado menor tem lado 12, então vamos marcar todas as medidas de 12 centímetros na figura e chamar de x o segmento DE, ou seja, a medida que falta para descobrir a medida do quadrado maior. Os triângulos ABC e CDE são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então podemos montar as razões de semelhança. BC sobre DE igual a AB sobre CD. Antes de fazermos a multiplicação em cruz, vamos simplificar um pouco os números. Podemos começar simplificando 12 e 18 e em seguida 3 e 12. Agora sim, fazendo as contas, obtemos x igual a 8. Veja que x é a medida apenas do segmento DE. O quadrado maior tem lado 20. Para determinar a área do quadrado, elevamos a medida de seu lado ao quadrado. Ou seja, 8 mais 12 elevado ao quadrado, nos dando 400 centímetros quadrados. E para o cálculo do perímetro, temos apenas que multiplicar a medida do lado por 4, obtendo 80 centímetros. No exercício 6, temos o triângulo ACD e duas sevianas traçadas, a seviana CE e DB. E nos é pedido para calcular a medida do lado AD. Veja que temos um par de ângulos congruentes na figura. Então vamos tentar buscar mais algum ângulo que nos ajude a mostrar a semelhança de algum dos triângulos desenhados na figura. Veja que o ângulo A participa ao mesmo tempo do triângulo ACE e do triângulo
DBA. Então, pelo caso ângulo-ângulo, podemos afirmar que o triângulo ACE é semelhante ao triângulo ADB. Montando as razões de semelhança, temos que AC é correspondente ao lado AD, o lado CE é correspondente ao lado BD e o lado EA é correspondente ao lado BA. Veja também que a fração no meio da igualdade não será utilizada. Então temos 9 sobre a medida de AD tem que ser igual a 4 sobre 6. Aqui podemos simplificar os números 4 e 6, obtendo que a medida do segmento AD é de 27,5 centímetros. No exercício 7, um empregado da Câmara Municipal utiliza uma vara para fazer a medição da profundidade de um buraco no solo. Ele coloca a vara na forma diagonal, adentrando o buraco. Ele verifica que 2 metros da vara ficam para fora do chão. E a altura desta ponta até o chão é de 1,5 metros. Este funcionário sabe que ao colocar a vara dessa forma, ele obtém 2 triângulos. Esses 2 triângulos destacados em amarelo na figura possuem ângulos retos e 2 ângulos congruentes marcados em vermelho, ângulos correspondentes. Ou seja, o funcionário sabe que a razão entre os lados opostos ao ângulo reto são proporcionais entre as medidas das alturas desse triângulo. Ou seja, vamos chamar de x a profundidade do buraco e fazer a proporção. Temos então que a medida de 2 metros do triângulo fora do buraco sobre a medida do lado oposto ao ângulo reto dentro do buraco, 5,2 metros menos 2, tem que ser igual à altura do nosso triângulo, 1,5, dividido pela altura do triângulo dentro do buraco, que mede x. Fazendo as contas, temos 2 sobre 3,2 igual a 1,5 sobre x. Podemos simplificar o número 2 e 3,2 e efetuar a multiplicação cruzada, obtendo a profundidade do buraco igual a 2,4 metros. No exercício 8, temos um retângulo ABCD e nos é dado as suas medidas, 20 e 12 centímetros. Sabemos também que o ponto M marcado na figura é ponto médio do lado AB, ou seja, MB igual a 10. E nos é pedido para calcular a distância do ponto E ao lado AB, sendo o ponto E obtido no cruzamento da diagonal BD com o segmento CM. Veja que na figura temos 2 triângulos, o triângulo DEC e BEM. Esses triângulos possuem 2 pares de ângulos congruentes. Os ângulos B e D são ângulos alternos internos ao considerarmos as retas DC e AB com a transversal BD e os ângulos opostos pelo vértice. Ou seja, temos 2 triângulos semelhantes na figura. Veja que calcular a distância do ponto E ao segmento AB nada mais é do que calcular a medida da altura do triângulo menor. Para isso, vamos traçar também a altura do maior triângulo. Como chamamos a altura do triângulo de baixo de x,
temos que a altura do triângulo da parte de cima vale 12 menos x. E como estes dois triângulos são semelhantes, sabemos que a razão entre as medidas de suas bases é igual à razão da medida de suas alturas. Ou seja, 20 sobre 10 é igual a 12 menos x sobre x. Nessa equação, podemos simplificar o 20 e o 10. E em seguida fazer a multiplicação cruzada. 2x igual a 12 menos x, obtendo 3x igual a 12, o que nos dá 4 centímetros como a distância do ponto E até o lado AB.